Mateus capítulo 10, e o tema dessa ministração é renúncia, princípio para viver. Mateus capítulo 10, facinho, né, irmãos? Quem veio para o primeiro nível hoje já sabe até onde está Mateus. Quem não veio, venha na próxima semana, senão você vai receber bomba. Mateus capítulo 10, versículos 34 ao 39. Mateus capítulo 10, do versículo 34 ao 39. Mateus capítulo 10, 34 ao 39, amém? Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim, porém, de dissensão, o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim também não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir a palavra do Senhor, que é forte, que é poderosa. Amém. Eu acho que esse discurso de Jesus é um dos mais fortes da palavra. Parabéns, pessoal do Jump, viu? Carlinhos, a Paulinha ali, representando a igreja. Aplausos ao Senhor pela vida deles. Foram representar o nosso ministério lá. Deus abençoe. Eu sei que vocês foram ricamente abençoados. Eu recebi de lá todas as mensagens que vocês mandavam, a Z, que pagaram o preço para ir lá para Sumaré. Que Deus abençoe. Foram cheios de Deus nessa viagem? Amém. Ô, glórias. Eu gosto... Assim que é bom, né? Perder até a voz. Isso aí. O Paulinho e o Carlos agradece. Perdeu a voz, né, Paulo? Vai ter uma semana assim suave. Né? A mulher não vai falar nada. Esse discurso de Jesus, para mim, é um dos mais fortes. Porque a gente lê a Bíblia e a gente é acostumado, né, com as palavrinhas tão gostosas de Jesus. E, às vezes, Jesus vem com as palavras tão tremendas de impacto e a gente fica sem entender o que realmente aquilo quis dizer ao nosso coração. Então, esse discurso foi muito forte porque ele fala assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer dissensão entre pai e filho, mãe e filha, sogra e nora. E a gente fica um pouco impactado com esse discurso. Mas assim como todas as palavras saídas da boca de Jesus, ela tem muito peso, ela tem muita responsabilidade, ela tem direção para a nossa vida. E nessa passagem, Jesus ele não fala para uma multidão. Nessa passagem, se você acompanhar, você vai ver que Jesus, naquele momento, ele fala com os 12. Porque há uma diferença muito grande entre falar para a multidão e falar com os 12. E Jesus, naquela passagem, chama os seus 12, seus apóstolos, seus discípulos, e os comissiona, e lhes dá poder, e lhes dá unção, e os envia para pregar o Evangelho. Esse é o discurso de Jesus para os seus 12. Olha, eu vou ungir vocês, eu vou capacitar vocês e vocês vão fazer a minha obra. Sai e vai fazer a minha obra. Porque Jesus tinha muitos seguidores. A gente vê o tempo inteiro na palavra falando que uma multidão estava perto de Jesus. Mas você ouve pouco discípulos. Discípulos, ele sempre fala dos 12. Mas eu sei que ele tinha mais discípulos, porque discípulo é diferente de multidão. Né? Eu não vou discorrer sobre esses textos agora, sobre essa visão que eu tive, eu vou discorrer outra situação que o Senhor me trouxe. Mas eu pude perceber nesse texto que é diferente a multidão dos 12. Quem é 12 aqui? Quem é 12 aqui? Então é para você essa palavra, querido. É para 12, é para discípulo de Jesus, é para quem anda lado a lado com o Senhor, porque os discursos de Jesus, chegou em dados momentos que ele pregava e teve um discurso que ele falou assim, quem pode ouvir isso? E o povo começou a sair, porque o discurso de Jesus tem muito amor, mas também tem muita correção, muito confronto para nós. Esse evangelho de flores, ele não existe. Lógico que faz parte, lógico que tem muitas coisas que o Senhor prega, mas se a gente for na essência do Evangelho, é um Evangelho difícil, irmãos. É um Evangelho de renúncia. É um Evangelho, assim, de choque para a nossa vida, é um Evangelho de muito impacto. E hoje nós não estamos acostumados a ouvir isso. Eu estava na cozinha, o apóstolo estava assistindo um programa,
E eu não sabia o que era, aí estava passando um hotel, não sei na onde, de milhões de reais, quanto que era a diária, os metros quadrados da suíte presidencial, um avião de luxo, mas passou tanta coisa, pensando que era sei lá, eu pensei que era um programa turístico, mas era uma igreja, estava anunciando aquilo. Como se o nosso sonho de consumo, onde se a nossa vitória, onde se o nosso êxito fosse chegar naquele tipo de vida, naquele estilo de vida. Como se o evangelho fosse você ganhar uma fábula e você viver uma vida de luxo, de riqueza. É bom, lógico que é. Mas não é o nosso objetivo principal. Jesus nunca morreu por isso. Jesus nunca foi à cruz para que eu e você fôssemos milionários. Se Ele quiser nos abençoar, eu recebo quem recebe. Mas não seja a motivação do nosso coração. O nosso coração não deve estar nessas coisas, não. A gente vai se focando nesse discurso, dessa vida de vitória, dessa vida de prosperidade. Eu sou super a favor da prosperidade, eu sou próspera, você é próspero, amém? Mas a nossa vida não deve ser em função dessas coisas. A Bíblia fala que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas. Amém, é fato. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão realmente acrescentadas. Então Jesus chama os 12 para perto de si e os comissiona lá poder e fala, vocês vão pregar o evangelho. E ele começa a falar, porque ele tinha muitos seguidores, mas nunca associou a multidão aos discípulos. Porque nós podemos ver igrejas lotadas, nós podemos ver templos, nós podemos ver estágios, ginásios, até igrejas mesmo, muito grandes, cheias de uma grande multidão. Mas, e no meio daquela multidão, quantos são discípulos? Porque discípulo é diferente, irmãos. E vocês vão entender o que eu estou falando, porque o que eu vou ministrar aqui, o que eu vou discorrer, o que discorre nesse texto, é uma vida que todo discípulo precisa compreender. E por que será que Jesus não associa as multidões e aos discípulos? Porque a sua mensagem era muito forte. A sua mensagem era muito impactante, de confronto. Então nem todo mundo queria ouvir aquela mensagem. Há pessoas que saem da igreja porque o pastor ministrou uma mensagem, ou a pastora sai com raiva, eu já ouvi falar, até aqui mesmo. Como fala isso? Não, porque falou isso foi para mim, recebe particularmente. E a gente não recebe no espírito algumas palavras, porque nós não estamos mais acostumados a ouvir certas coisas, e aquilo nos fere. E aquilo nos ofende, é a tal ponto que a gente deixa com que a palavra, em vez de nos curar, nos ferir, nós às vezes saímos curados, libertos, entendidos, ampliados, nós ficamos com raiva porque a verdade às vezes dói. E a gente não entende que isso é um confronto não é do pastor, não é dos pastores, mas é do pastor dos pastores, o pastor das ovelhas, o Senhor Jesus. É Ele que vem para nos confrontar, não é algo pessoal, não tem como. A multidão ouvia, mas a maioria não obedecia. Muitos ouvem, mas poucos obedecem. Discípulo obedece, irmãos, multidão ouve. Entre ouvir e obedecer há uma distância enorme, há um deserto muito grande entre essas duas coisas. Todos estão ouvindo, mas quantos obedecem? Discípulo, ele entende, a Bíblia fala que o Senhor Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor da vida para as suas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. O discípulo, ele ouve a voz do seu pastor, ele obedece, e ele o segue. Então, aí começa a acontecer algumas coisas. O ser humano, em sua grande maioria, ele tem essas dificuldades. Porque o discurso de Jesus, ele é um discurso de mudança. O discurso de Jesus não é um discurso de comodismo. Ele vem e ele traz uma palavra de confronto. E o que nós vamos fazer com ela? Acredito que muitas pessoas não obedecem porque tem medo, porque não compreendem ou por ser acomodada mesmo. Porque muitos de nós somos acomodados, é do ser humano mesmo. A gente ouve alguma coisa, a gente tem dificuldade com as mudanças, amém? Eu sou uma. Eu, para me situar no ambiente, eu demoro tempo. Eu, para fazer novas amizades, demoro. Tudo para mim, né? Quando eu fui para a faculdade, eu fico ali. Agora que eu estou me inteirando, eu sou muito observadora, eu fico ali no canto. Depois você vai se aproximando. Eu tenho dificuldade, eu estou falando de mim mesma.
É difícil você se acomodar a uma situação nova, novas amizades, a um novo ambiente. Se você é nova no trabalho, sei lá, nova na igreja, está meio perdido. Em todas as situações, tem pessoas que têm dificuldade, vai muito do temperamento. Tem gente que não, né? Vai falar para o sanguíneo se ele tem dificuldade, nada, já está lá fazendo amizade com meio mundo, rindo, batendo papo, tudo. Caiu a casa, glória a Deus, não caiu, glória a Deus também. É do temperamento de cada pessoa. Tem gente que está nem aí para o mundo, o nome dela é Raimundo, né? Mas tem gente que não, que tudo para ela é um parto. Falar oi, falar bom dia, para te dar um tapa nas costas. Tem gente que já chega assim, oi, tudo bem, boa tarde. É da pessoa, cada um é de uma natureza, mas na maioria dos casos, o ser humano, ele tem dificuldades com as mudanças. As pessoas se acomodam até o que é ruim. Assim estava a vida dos 12. Sabe por que a igreja nos tempos de Jesus foi perseguida? Porque eles estavam acomodados. Aí Jesus vem e põe fogo na toca. Saiu todo mundo a mil para pregar o evangelho. Assim é nas nossas vidas, a gente se acomoda com a situação. E se Jesus não permitir um foguinho lá na toca, a gente fica ali paralisado, acomodado e não vai para lugar nenhum. Foi assim mesmo. Quando os 12 recebeu a unção e começou a pregar o evangelho, eles ficaram assim, só ali na Judéia, só ali no território de Israel, pregando para aquele povo judeu. Sabe o que Jesus permitiu? Uma perseguição. Se vocês não fugir, vai todo mundo morrer. Ó, eles foram para um outro lugar da terra, por isso que o evangelho foi pregado. Não foi porque eles foram lindos, maravilhosos, não. Eles tiveram medo, houve uma perseguição. E às vezes é assim na nossa vida. O fogo está caindo aí no seu pezinho, é para você correr, filho. Deus quer te tirar de uma situação de comodismo, de estagnação. Se caiu fogo na toca é para você se movimentar, porque Deus tem um propósito para a sua vida, não se acomode. E nós somos, tem gente que se acostuma até com coisa ruim, com marido ruim, com trabalho ruim, com casa ruim, com carro ruim, mas está ali. O casamento está em crise, mas não faz nada para melhorar, acomodou, está 20 anos naquela tragédia, mas ninguém se move, está tudo bem. A casa está caindo no teto, mas ninguém levanta para pintar, para fazer uma mudança. Não, deixa cair primeiro. Para quê? Os maridos que assim, né, mulheres? Vai, arruma a pia. Não, deixa ela cair. Não caiu ainda, está ótima. Não precisa pintar. Não está toda tomada de mofo, só tem uma parte mofada. Deixa mofar tudo. A gente se acomoda. O trabalho está ali, eu conheço gente de potencial, com formação acadêmica, que estudou, que se profissionalizou e não trabalha na sua área, além de às vezes não trabalhar na sua área, ainda ganha uma miséria. Acomodou. Aqui está bom. Estou ganhando 1 milhão, R$1.000, está bom. Para que eu quero ganhar 5.000 se eu posso ganhar 1.000? Vou ficar aqui mesmo, tão bom, meu patrão é tão bonzinho, estou aqui pertinho de casa, deixa disso, menino. O carro está caindo aos pedaços, está saindo fogo pelo fundo, lá pela traseira. Não, melhor não, né? A gente não vai trocar de carro, não, vamos mandar cimento, tá bom. Deixa ele pegar fogo. E se a gente não estiver dentro da glória a Deus, a gente troca depois. A gente é assim, é da nossa natureza. Mas algumas vezes, Deus ele permite algumas coisas na nossa vida para a gente se movimentar. Aí você olha para uma situação de dificuldade, de crise, mas não é. Deus está movendo você, Ele está falando assim, sai dessa, tem coisa melhor. Você quer que Deus te tire do teu trabalho ou você faz sair dele antes? Tem uma pastora amiga minha que eu morro de rir. Ela falou para o marido dela assim, para de falir as empresas, homem, sai do trabalho, vai virar pastor mesmo, a gente vai ter que ficar de tempo integral, você já fechou 3 empresas, você é um Jonas. Ele saiu. Porque Deus tinha chamado ele para tempo integral. Ele já estava na igreja há 5 anos e trabalhando. E toda a empresa que ele ia falir. Ela falou, pelo amor de Deus, não dá mais prejuízo não. Vai fazer a obra de Deus. Vai orar. Porque o seu chamado é esse. Para de quebrar a empresa dos outros em nome de Jesus. Porque às vezes nós não entendemos essas movimentações. Há pessoas que têm um potencial tremendo. Pode abrir uma empresa, pode começar um negócio. Mas está ali. Não, aqui está bom. O medo da gente começar algo novo. Porque o novo nos assusta. O novo, a gente começa a ter medo, a gente não quer fazer coisas novas no nosso casamento, na nossa célula, a gente não quer fazer nada novo, porque a gente é acomodado. E às vezes as coisas começam a acontecer porque foi assim com discípulos de Jesus. Aparentemente a gente acha que é uma obra do maligno, não é uma obra do maligno. Às vezes é Deus trabalhando na sua vida.
Muitas vezes Deus quer nos dar oportunidade, porque Ele sabe o que Ele tem para nós, só que às vezes a gente não se move. Romanos 8 fala isso, né? 8:28. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, mas daqueles que são chamados para o seu propósito. Quando você está debaixo do propósito de Deus, até a casa caindo é uma oportunidade para você sair vencedor. Quando você está debaixo do propósito de Deus, o desemprego não é um desemprego, é uma oportunidade para algo novo acontecer na sua vida. Quando você está debaixo da direção de Deus, tudo é um propósito de Deus, vai se cumprir na sua vida, esteja debaixo do propósito. Mas precisamos estar atentos com essas coisas. E quando Jesus ele traz esse discurso, quando ele faz essa comparação de guerra, de paz, ele está falando de coisas na vida de uma pessoa que todo mundo anseia, que todo mundo tem uma certa preocupação. E eu vou pular para o último e eu vou subindo de cima para baixo. A primeira anseio que uma pessoa tem e se preocupa é o que ele fala aqui, que é sobre a morte. Esse assunto aflige muita gente. Muitas pessoas têm medo de morrer, ou de perder um ente querido, ou sofre por alguém que já se foi. Isso é natural. Quem não tem medo de morrer, levanta a mão. Todo mundo tem, né, bando de covarde. Ninguém vai para a glória, ninguém quer para a glória ver Jesus, né? A gente quer, só que não. Porque nós não temos medo de morrer, eu não tenho medo de morrer. Eu acho que nós temos medo de deixar quem amamos. Eu acho que uma mãe tem medo de deixar os seus filhos, né, Bel, pequenos. E a gente fala, Jesus, não volta agora não me leva não, deixa eu ver meus filhos crescer. Você quer vê-los crescer, você não quer se apartar daquela pessoa que você ama, então não é o medo, porque nós sabemos para onde vamos. Eu sei para onde eu vou, amém? Então tem um lugar nos esperando, mas a gente não se entristece pelo que vamos, mas por quem vai ficar. Temos anseios em nosso coração, então a gente lidar com a morte, é temores que vem. Só que Jesus, ele não está falando dessa morte física nesse texto, não. Ele está falando de uma morte em sentidos de renúncia. A morte aqui para Jesus, ele está falando numa conotação de uma morte, mas num sentido de renúncia, porque a morte, ela é o fim de uma vida aqui terrena. É o fim de um tempo de vida aqui na terra. Para muitas pessoas, mas para nós sabemos que isso aqui parte e a nossa vida é eterna. Por isso que nós falamos que a vida é eterna, né? Porque isso aqui é só carne, é só matéria. Vai para o pó, vai voltar para o pó, mas o nosso espírito vai voltar para Deus. Isso aqui tudo vai passar. Mas nós temos que entender que o que vai definir a nossa estadia no céu é como estamos vivendo aqui na terra. É as atitudes que nós estamos semeando aqui é que nos vai fazer morar ou reinar com Jesus. Então a morte, ela faz parte da vida, todos nós estamos numa fila, amém? E nessa fila ninguém quer pegar a primeira senha, né? Ninguém quer trocar a senha com o da frente, né? A gente só quer ficar lá de último da fila, ninguém quer trocar. Mas quando Jesus fala dessa morte, ele não está falando dessa morte física, ele está falando de uma morte pessoal. Ele está falando de uma vida de renúncia. É o fim da nossa própria vida e de nossa própria existência como pessoa. Eu, Neia, você, qualquer um de nós, enquanto servos e discípulos de Jesus, precisamos morrer. Essa morte, para a maioria, é um grande sofrimento. E como é difícil morrer. A gente mata e nunca morre. Parece sei lá, tem algum filme, né, que mata e nunca morre, é o Jason, sei lá, todo filme, né, tem alguém que morre nunca, né, você matou, no outro filme está lá, a pessoa ressurgiu de novo. É assim a nossa alma, assim somos nós enquanto pessoa. A grande lição que Jesus quer nos ensinar é que o discipulado é uma renúncia. Jesus, ele compara o discipulado com a morte. Se você quer seguir a mim, negue-se a si mesma, tome a sua cruz e segue-me. Ele está falando o quê? Ele está falando assim, se você quiser me seguir, não tem como você viver mais para você mesma, para as suas necessidades, para os seus anseios, você vai ter que se negar todos os dias. Você vai ter que negar as suas vontades, o seu querer, o seu projeto, muitas vezes. Renunciar quer dizer recusar, abandonar, rejeitar, e o que estamos dispostos a rejeitar por amor de Deus. Nós estamos numa geração muito difícil de renunciar.
É uma geração de jovens, de adolescentes, de homens e de mulheres que vivem uma vida de eu domino, o humanismo. O humanismo está reinando na igreja sem nós sabermos. O humanismo não é o centro da vida, é o homem. Ele é o dono da sua história, ele é o dono da sua vida, ele é o centro de todas as coisas. Então eu faço o que eu quero. Eu já ouvi crente falar assim, quem manda em mim é Deus, mas é mentira, Deus não manda numa pessoa assim. Eu só obedeço a Deus, eu não obedeço a homens, é mentira. Gente que fala assim, é gente que não está disposto a pagar preço e renunciar. Porque se você não consegue obedecer autoridades instituídas por Deus, você não obedece a Deus. Então, essa conotação de renúncia quer dizer rejeitar, é de morte. O Império Romano, nos tempos de Jesus, quando o criminoso ele era condenado à morte, a vítima frequentemente era forçada, não foi só no caso de Jesus que levou a cruz, não foi. Era já um hábito, era regra de todo condenado à morte. E eles não levavam a cruz inteira como a gente vê, não é daquela forma. Ficava, a vertical ficava lá presa no Gólgota, no lugar de morte, e eles pegavam a horizontal, que era uma peça só, e já seguia, porque a outra já estava esperando eles. E era uma peça pesada, então eles tinham que fazer aquele caminho no centro daquela cidade, porque era uma situação de humilhação, de vergonha, e eles andavam ali pelados. Olha, Jesus nu. Quando a gente vê Jesus nos filmes, né, com aquela parte parecendo uma fraldinha, um pano, não foi daquele jeito, ele estava pelado. Era a regra, era a norma. A pessoa tinha que carregar a sua cruz nu para ser exposto e envergonhado daquela situação. Era símbolo de humilhação. E seria muito humilhante para Jesus, né? Um homem santo. Já pensou que constrangimento? Ter que andar por uma cidade nu, com toda a sua intimidade à vista, um homem sem pecado. Para qualquer um de nós seria constrangedor, você imagine para ele. Então, a renunciar à morte, essa questão é de humilhação mesmo. É uma questão de você renunciar ao seu propósito, ao seu querer, para viver a vida de Deus, para viver os projetos de Deus. Nós podemos ver isso na vida dos filhos. Eu tenho um filho adolescente, você deve ter. Os filhos, você dá uma direção para a vida dele. Você fala um não, olha filho, não faça isso, não namore com fulano, não faça cicrano, não durma assim, não durma assado. E muitos filhos não obedecem, tá vendo? Tem um monte de jovens aqui. Não é com vocês, de jeito nenhum, porque aqui não tem gente assim. Aqui só tem jovens de geração santa mesmo. Eles obedecem, eu tenho uma que me obedece, que é uma maravilha. Né? Acho que é só lá em casa, que às vezes dá um pá, né? Só na casa da apóstola, acho que na casa de vocês não. São todo mundo santo, a mãe fala não é não, falou sim é sim, todo mundo obedece. Mas a gente vê a nossa dificuldade em obedecer aqui. Você está dando um conselho, um direcionamento, e você fala, filha, não vá, filho, não vá, não é para você, não é o seu tempo, mas mesmo assim, eles não obedecem. As pessoas têm vontades próprias. Nós temos desejos, nós temos anseio, nós temos necessidades, e elas existem, mas sempre haverá uma atitude de decisão. O que você vai fazer? Você vai obedecer ou você vai desobedecer? Assim é conosco. Sempre haverá momentos da nossa vida que eu vou ter que escolher. Nada nos é obrigado, irmãos. Nada nos é obrigado. A gente põe a nossa vida, e eu vejo muitas pessoas, eu já ouvi muitas coisas, né? As pessoas, elas pecam, mas eu fiz isso, mas tinha que acontecer isso, como se o pecado fosse a única forma que a gente tinha. E não é. Eu vejo pessoas contarem histórias e casos como se aquela situação de pecado fosse a única escolha na vida, e não é. Pode ser a escolha mais fácil, mas não é a sua única escolha. Nós podemos dizer não a muitas coisas, podemos renunciar a muitas coisas, mas quem vai pagar o preço? Porque renúncia, discipulado, fala dessa escolha. E as pessoas hoje estão buscando prazer. Ninguém quer agradar ninguém.
Ninguém quer agradar ninguém, eu quero agradar a mim mesma, eu quero fazer a minha vontade, eu namoro com quem eu quero, eu dou o dízimo se eu quero, eu vou para a célula se eu quero, eu obedeço o meu marido se eu quero, eu só vou para a igreja se eu quiser. É uma geração que estamos vivendo, infelizmente. Estou errada? Não estou. Vocês lidam com vidas, vocês têm discípulos, não tem? E às vezes você está dando um conselho, esse dia eu ouvi uma coisa de um discípulo que eu fiquei estagnada. Ela me contando, falaram para ela assim, não se meta na minha vida. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não se meta, tudo tem um limite. Mas você está ali com todo amor, você está ali porque você quer fazer o bem, mas há uma geração que elas não obedecem, não quer morrer. Quer seguir a Jesus? Quer ser discípulo? Negue-se a si mesmo. Sabe o que é negar a si mesmo? É você fazer aquilo que você não tem vontade, só para obedecer. Eu já fiz coisas chorando, irmãos. Eu já fui trabalhar chorando. Eu já saí de discipulado chorando. Eu já saí de DR com meu marido chorando. Como é difícil obedecer, né? Principalmente os homens, né? Se eles soubessem como é duro para nós, eles não mandavam a gente fazer nada. Mas Deus nos prova. O marido dá um A, a mulher vem com o abecedário inteiro. Fala, olha, só o sangue. Aí esses homens é assim, porque eu não gosto de falar nada desses homens. Dá lugar. Mas é uma verdade. Isso também é o contrário, né? Dentro do relacionamento. Há homens que a mulher dá conselho, meu amor, não vai por esse caminho, o filho está errado. Eu que mando, eu sou cabeça. E a gente vive uma geração dentro dos relacionamentos, sejam eles conjugais, sejam eles ministeriais, sejam eles familiares, que ninguém quer morrer. Ninguém quer ser humilhado, todo mundo quer ser exaltado, mas a Bíblia fala que o caminho da exaltação é a humilhação. Os humilhados serão exaltados, mas ninguém quer se humilhar. Isso é muito lindo no discurso, mas na prática é difícil. Na prática é muito difícil a gente ouvir um conselho, a gente ouvir algo que a gente não está acostumado a ouvir, alguém nos mandando, alguém às vezes nos confrontando. Isso é renúncia. Nós precisamos renunciar. Muitos casamentos estão em crise, sabe por quê? Ninguém renuncia. Há mulheres que estão esperando o homem mudar a vida inteira, e há maridos que estão esperando a mulher mudar a vida inteira, mas ninguém muda, estão sempre esperando um pelos outros, ninguém renuncia. Eu sempre falo assim, alguém tem que ceder, porque como vai viver? Isso é renúncia. A gente está tão orgulhoso, nós estamos tão presunçosos, e a nossa família está sendo destruída, porque não há renúncia. E a gente fica medindo forças de braço, porque nós não queremos obedecer. Não vá, não vá. Se precisar falar não, não. Aceite as coisas. Eu estou falando para mim também, porque eu sou uma mulher difícil. Eu tenho um temperamento forte. E às vezes para mim ouvir algumas coisas e eu ceder, e Deus sabe a luta interior do meu coração, porque eu aprendi, eu preciso ceder. Porque eu entendo que eu só me aproximo de Deus quando eu me humilho, quando eu sei passar por essas coisas, renunciando. Eu renuncio não é porque eu gosto, não é porque eu sou boa, mas porque quando eu renuncio, eu me pareço mais com Jesus que se humilhou e se fez em forma de servo. E eu aprendi com Jesus que não é sempre que eu vou ter razão. Eu aprendi com Jesus que não é sempre que eu vou ser exaltada. Eu aprendi com Jesus que há dias que eu vou ser humilhada. Eu aprendi com Jesus que aquele que diminui, ele cresce. E eu tenho que aprender com Jesus todos os dias. Onde você vê na palavra um Cristo exaltado? A não ser que nós o exaltemos, mas a posição de Jesus é de servo. Ninguém quer servir ninguém. Ninguém quer lavar uma roupa em casa, ninguém quer ajudar, ninguém quer fazer. Queremos estar sempre em posição de altivez, porque ninguém quer morrer. Precisamos morrer todos os dias, e essa morte é diária. Todos os dias eu vou ter que fazer uma escolha de morrer, porque todos os dias eu tenho uma proposta para mim. Todos os dias eu tenho uma situação, porque eu vou ter que decidir, ou eu morro, ou a carne fala. Essa morte é todos os dias eu tenho que morrer um pouquinho, todos os dias eu vou ter que morrer um pouquinho. E quando você pensa que não, você está mais viva do que aparece. Morre, não estou viva de novo, morre, morre, morre. Mas para morrer é com jejum. A gente não morre sem oração.
Eu só acredito que uma pessoa morreu quando ela tem uma vida de oração, porque uma vida de oração é uma vida de quebrantamento. Quando nós oramos, nós somos quebrantados, a palavra quebrantados vem de quebrados. Quando nós somos quebrados pelo Senhor, nós aceitamos a sua morte e entendemos que há muitos de nós em nós mesmas e não pode, precisa ter muito menos de nós em nós mesmas e mais de Deus. João, ele fala essa frase, que eu diminua e que ele cresça. Mas nós não queremos morrer. Nós queremos estar sempre com a razão, nós queremos estar sempre por cima, e nós estamos sempre medindo força, e nós queremos sempre estar cobertos de autoridade, e ninguém abaixa a crista. Precisamos morrer diariamente. Na época de Jesus havia 2 linhas filosóficas, a qual nós vemos muito hoje. Eu vejo isso muito hoje. Havia o hedonismo, que era uma linha filosófica que apregoava a morte do prazer. Os sentimentos não poderiam existir, o prazer não poderia existir, e a Igreja Católica foi muito fundamentada nisso. Você vê Martinho Lutero, ele se batia. Ele entendia que aquilo era morrer, bater na carne dele, porque ele não queria ter desejos, ele não queria ter vontades, porque eles aprenderam que aquela vida de escravidão era uma vida certa. Então nós vivemos 2 opostos, você não pode fazer nada, você não pode sentir nada, porque o que rege é o caráter, o que rege é a ética, é a postura. Então não tem esse negócio de sentimento, não tem esse negócio de prazer. Isso era uma linha que existiu no tempo de Jesus. E hoje existe uma linha que é muito próxima à nossa, que é a linha do prazer. É uma linha que Freud defende, e é da psicologia mesmo, que é a linha de que tudo é o prazer. É os essênios, eu acho. Eles apregoavam que a fonte da vida era o prazer. Se tem prazer, não tem pecado, por um exemplo. Nossa, eu conheci um rapaz. E eu estou me envolvendo sexualmente com ele. Está maravilhoso. É uma relação profunda. Eu estou apaixonadíssima. Mas é possível que Jesus vai condenar isso, pastora. O amor. Um sentimento tão profundo. Algo tão estremecedor. Minha carne chega a tremer. Vai. Existe pessoas que elas traem, elas cometem adultério e falam assim, não é possível que Deus vai condenar esse amor. Casados, eu já ouvi isso. Pessoa casada, estou falando de casados. Não, é uma minha esposa, não, é o meu marido. Mas é que eu estou tão apaixonada, essa pessoa me completa, ela realiza todas as minhas fantasias. Deus não vai condenar esse amor. As pessoas estão tão cegas para o seu próprio prazer, que elas perderam a linha daquilo que é Deus e a sua vontade. Queridos, Deus não se associa a essas coisas. Não é esse tipo de amor que Deus se associa. Eu ouço isso, eu já ouvi isso na faculdade, de homossexuais. Se Deus é tão bom, Ele vai condenar um amor entre uma mulher e outra, um homem com um homem. Não, é uma liberdade de amor. Olha que demônio sujo, é mentira do diabo, irmão. Mas Deus vai condenar o amor, o prazer. Esse tipo vai. O prazer, ele é maravilhoso, mas para o dentro do casamento, diante de uma aliança, diante de um princípio. Não adianta nós queremos trocar as coisas e achar que Deus vai nos abençoar, porque você está tendo prazer e o nome dele não. E nós queremos colocar Deus nesses sentimentos humanos, porque nós não queremos morrer, e nós queremos adequar Deus aos meus sentimentos. Deus, eu estou fazendo assim, o Senhor tem que aceitar e pronto. Mas isso não é uma verdade. E nós queremos colocar Deus nesses tipos de relacionamentos que não tem a ver com a palavra, que não tem a ver com o evangelho, que não tem a ver com o amor de Deus, e colocar esse amor para Deus, que o Deus o aceite, porque nós não queremos morrer. Essa linha do prazer é sexo ilícito, é pornografia na internet, na televisão, nos relacionamentos. O mundo hoje vive do prazer e a igreja está entrando nessa onda. E a igreja está entrando nessa onda. Do prazer. Se eu estou bem, se eu estou feliz, glória a Deus, e é isso que eu quero viver para mim. Eu só quero ser feliz. E Jesus vai me ajudar
Porque Jesus é alegria. Eu ouço muito, sabe por quê? Chegou dentro da igreja esse evangelho de prazer. Eu quero dizer para você que isso é um engano. O prazer que está na nós é o prazer depois do casamento, é uma vida pautada na palavra, é uma vida pautada no caráter de Jesus, não é dos nossos prazeres, porque a Bíblia fala de morte. O tempo inteiro a Bíblia fala assim, se você quer seguir a mim, você se negue. Você negue as suas vontades, minha querida, você negue as suas vontades, meu querido, e siga-me, porque tem um preço a ser pago. O evangelho é maravilhoso, amém ou não amém? Mas tem vida de renúncia ou não? Eu renunciei muita coisa. Quando eu me converti, eu falo de mim mesma. Eu fui para a igreja durante muitos anos. E eu demorei para aceitar Jesus, porque eu tinha medo. Eu estava achando com alguém, não sei que eu estava conversando sobre isso. Não lembro, foi com alguma discípula. Ah, não, foi com uma amiga minha da faculdade. Sabe por quê? Sabe por que eu tinha medo? Porque eu não queria largar o mundo. Hoje eu sei que era isso. Sabe por quê? Eu só tinha 19 anos de idade quando eu aceitei Jesus. E eu adorava as coisas do mundo quando muitos jovens gostam, amém? Não nasci na igreja, eu não nasci aqui, que eu gostaria. Eu falo para minha filha, eu gostaria de ter a oportunidade que você tem, de aceitar Jesus com 12 anos de idade, com 10 anos de idade, seus sofrimentos seriam tão poupados. E eu aceitei Jesus com 19 anos de idade, mas eu tinha muitos anseios, eu era muito apegada às coisas do mundo, então eu ia para a igreja, eu ia para o pagode. Eu ia para a igreja, ia sair com meu namorado, eu ia para a igreja, pegava a moto com meu namorado, que hoje é meu marido, e a gente saía. Porque, na verdade, eu não queria morrer. Eu queria Jesus, mas eu não queria largar as coisas que não eram de Jesus. E nós queremos viver assim. Eu quero Jesus, pastora, mas eu quero continuar com esse namoro ilícito. Eu quero Jesus, mas eu gosto de beber uma 51 aí, pastora. Eu gosto lá do pancadão. E a gente fica nesse conflito de Jesus e o mundo. Só que Jesus te escolheu. Então você pode ficar resistindo a sua vida inteira, mas quando Jesus te escolhe, você vem pra frente babando, arrastada, que nem eu fui. Eu não lembrei de pagode, não lembrei de nada. Quando Jesus falou, vai, a hora é agora, eu só obedeci. Por isso que a Bíblia fala, você tem que vir como você está, o resto ele vai tirando, porque isso é morte. E eu consegui morrer um pouco, ainda estou viva em algumas coisas. Mas é uma morte diária, eu sei que eu vou morrer muito mais, em nome de Jesus. Quem precisa morrer aqui? Eu preciso. Então se mate aos poucos. E não é bebendo nem fumando não, que tem uma camiseta, né? Tem uma coisa que fala assim, né? Ai, sei lá, beber, fumar, vai morrer aos poucos. Sei lá, não lembro não, mas é uma piadinha besta e eu conto para vocês. Ó. Mas não é esse morrer. É todos os dias eu entender que há coisas que não fazem mais parte da minha vida se eu quero ser discípula de Jesus. E que nunca será fácil fazer essas escolhas, nunca será fácil. Que sempre vai ser difícil obedecer, que sempre vai ser difícil você renunciar, que sempre vai ser difícil você fazer uma escolha pela palavra e por Jesus, mas é uma vida que você escolheu e que eu escolhi. Isso é vida de discípulo de Jesus, é morrer todos os dias você vai lá e se mata na oração, é lá que você se mata, viu? Não é em outras coisas não, é na oração que você morre. É quando tudo está te pressionando e você põe o seu joelho no chão e fala, Deus, me ajude a vencer essa tentação do inferno, me ajude a tomar a decisão certa, me ajude a fazer as escolhas certas. Sabe por quê? Porque eu quero fazer assim, mas a tua vontade não é essa. Me ajude a andar em linha, em alinhamento com a tua palavra. Eu preciso morrer nessa área da minha vida, arranca esse desejo. Eu tinha uma discípula, nem sei se ela está aqui, mas não é segredo, mas eu acho que ela nem está, faz uns dias que eu não a vejo. E ela se converteu já com bastante idade que eu falo é 52 anos, né? Mas veio de um mundo de promiscuidade, de prostituição. E um dia ela me contou algo que me marcou bastante. Ela tinha uma vida sexual muito ativa. E ela chegou e falou assim, pastor, eu quero morrer. Eu pedi para Deus, eu não quero ter desejo algum por nada. Eu quero seguir Jesus com santidade, eu nunca mais quero perder a minha vida para homens. E assim ela faz até o dia de hoje. E no começo, tem o quê? Foi no comecinho da igreja. Tem uns 8 anos atrás isso. E ela falou, eu não tenho esses desejos carnais, o meu desejo é para o meu Deus, eu não tenho vontade nem de me casar mais. Porque quando nós queremos agradar ao Senhor, nós matamos essa carne. A Bíblia fala assim, a carne é fraca, mas o Espírito é?
Tudo nós podemos se nós tivermos um coração voltado para agradar ao Senhor. Mas se você quiser agradar a carne, você vai fazer isso todos os dias, porque todos os dias a sua carne vai gritar. Todo dia vai ter um endemoniado, uma pombagira, alguém enviado para te fazer sair do propósito. Vai ter. E você vai ter que escolher, ou você morre ou você vive. Ou você renuncia, ou você escolhe a Deus. Outro anseio do coração do homem que traz uma das perturbações também, o que Jesus fala aqui, é a paz. Acredito que a paz é a busca de todo ser humano nessa vida, não é verdade? Tanto que no fim do ano, quando solta os fogos, né? Feliz ano novo, paz, né? Tudo tem isso que é minha paz, paz, paz. Tudo é paz. Até a gente dá paz, né? A paz do Senhor. A graça e a paz. Olha aí, nem eu tinha lembrado disso, mas é verdade. Até nós cumprimentamos uns aos outros, projetando, declarando a paz. É o anseio de todo o coração, de todo ser humano. Nos aniversários, nos fins de anos, olha, que Deus te dê paz, que Deus te dê tranquilidade, e nós desejamos paz para essas pessoas. Existe a ONU, né, Organização das Nações Unidas, que luta pela paz do universo, das nações, de todos os países. A ONU luta para que haja paz, para que haja entendimento entre as nações, para que as guerras não aconteçam, mas ainda assim falta segurança. Essa paz que Jesus está falando aqui, esse clamor pela paz que há no coração de todos nós, não é essa paz que o mundo dá. Essa paz que Jesus fala, qual que ela é? A paz é geralmente definida como estado de calma, de tranquilidade, uma ausência de perturbação e agitação. A paz. O termo paz é essa ausência. Ela é definida como ausência de agitação, mas é um estado de tranquilidade. E é fácil viver nesse estado hoje? É fácil? Não é fácil. E não é essa paz que Jesus está falando. O ser humano, ele anda em angústia. O ser humano anda em aflição. O ser humano anda em ansiedade. Nunca se teve tantas pessoas deprimidas. As pessoas estão ficando adoecidas pela falta de paz. E não é essa paz que o mundo dá, é essa paz interior, que é essa que Jesus está falando. A Bíblia fala que, ele fala mesmo assim, em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz que Jesus nos proporciona não é uma paz que você vai sair daqui e o mundo vai estar cheio de policiamento, a sua rua vai ter vigia, você pode andar com o seu celular, que nem os meninos foram assaltados essa semana, e graças a Deus que não aconteceu nada pior, onde é roubado o tênis, onde você não pode sair depois das 10, não é essa paz, porque o mundo jaz no maligno. Eu tenho essa notícia triste para você, o inimigo tem se levantado, ele tem operado, mas Deus tem se manifestado para nos guardar, para nos livrar, para nos abençoar e nos proteger, essa paz interior que Ele quer nos dar. Porque quando andando com Jesus, Ele nos guarda. Às vezes o seu vizinho é assaltado, a minha amiga já levaram a aliança dela no carro, cuidado, a gente tem que ficar esperta, ela estava dirigindo, o motoqueiro bateu assim para dizer que a porta estava aberta, ela foi, baixou um pouco o vidro, o cara arrancou a aliança da mão dela, quase levou a mão. E ela ficou aterrorizada, falei, gente, não estou entendendo aliança. Sou o sangue de Jesus para nos guardar. Mas sabe o que é a paz que Jesus nos proporciona? É que se eu ainda assim eu for assaltada, o meu coração está em paz, porque o meu Deus tem me guardado. Eu não preciso ficar ansiosa, eu não preciso ficar perturbada, eu não preciso ficar traumatizada. Deus vem e me cura e vai me continuar me guardando. Essa proposta de paz que nós precisamos. Esse conceito de paz, que é esse mundo que nós estamos buscando, essa paz humana, é impossível, irmãos. Para mim, talvez você pode me falar se você tem um outro conceito. Não tem policiamento, uma violência tem aumentado. Esse mundo realmente ele jaz no maligno, infelizmente. Mas nós precisamos entender que o conceito de paz que Jesus nos dá não é a perspectiva humana. Ele não está falando de uma paz que você vai ter um segurança ao seu lado. Tem gente que tem carro blindado e tem assaltada. As pessoas estão aterrorizadas de andar. Quem tem rico, né? Pobre, coitado, nós andamos lá e cá, né? E Deus guarda. Até nós ainda estamos sendo vítima, né, menino? A gente pode nem ter um celular. Pode nem andar no ônibus. Minha irmã foi assaltada no ônibus, coitada. Levaram o celular dela vindo do trabalho. Eu falei, Jesus.
Pessoas roubam trabalhador, é o fim do mundo. Só que não é essa perspectiva que Jesus está falando. Ele está falando de uma paz no seu interior. Quantas pessoas estão atribuladas, quantas pessoas estão angustiadas, quantas pessoas estão aflitas, quantas pessoas em depressão, síndrome do pânico, a alma angustiada porque lhes falta a paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele vem e ela entra no nosso coração, porque nós temos a segurança de que Jesus cuida de nós. Nós vivemos num mundo de uma luta, de bem contra o mal, há sempre essas situações de angústia, de aflição, mas tem a outra parte que é a paz espiritual. Todo ser humano está buscando Deus de alguma forma, irmãos. Você vê pessoas no espiritismo, vê no catolicismo, vê na Umbanda. Eu conheço gente agora de várias religiões, todo mundo buscando paz. O ser humano, ele tem um anseio no seu coração, e ele vai buscando, mas ele só não sabe onde encontrar, que é o anseio pela paz, que Jesus está chamando e falando assim, olha, você precisa de mim. Esse sentimento de angústia, de aflição, essa paz que você procura, não está no seu trabalho, não está no seu trabalho, não está no seu salário, não está no seu marido, não está no seu carro, não está no seu filho, não está na sua esposa, não está na sua mulher. A paz que você precisa está nas minhas mãos. A paz que nós precisamos está em Jesus. Cadê o meu horário? Ah, Fê, vou correr. Quando você sobe aqui, já é o sinal, né? Profético e apostólico de, acabou o seu tempo. A Bíblia fala que o Senhor, Ele nos deixa a sua paz. Em João 14, 27, fala assim, eu deixo-vos a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem se atemorize. A paz que você precisa, essa paz de espírito, está em Jesus. E às vezes nós ficamos buscando, nos angustiando porque o desemprego bateu na porta. E a gente se angustia porque o filho está nas drogas. E a gente se angustia porque a vida financeira deu um baque. Eu quero dizer, aquieta o teu coração, a tua alma. Você precisa estar reinando a paz no seu lar, na sua casa. E ainda que lhe falte tudo, a paz do Senhor não pode faltar na sua vida. Essa paz que você não compreende, que o mundo não compreende, que ninguém compreende. Por quê? Porque vem do Espírito de Deus para a sua vida. O mundo precisa de paz. A sua casa precisa de paz. A sua vida precisa de paz. Quantas pessoas têm vivido em guerras intensas? E a guerra começa dentro da casa. Um lugar que era para ser um seio de paz, de alegria, é uma guerra, como diz a palavra. Eu tenho visto alguns jovens, eu não conheço a história deles, mas eu sei que muitos devem sofrer muitas dificuldades, porque está aqui dentro da igreja hoje, e chega dentro da sua casa, os seus pais estão lá, às vezes no mundo, às vezes bebendo, às vezes viciado em drogas. E o meu coração se aperta, porque às vezes os discípulos vêm me contar, olha, fulano vive assim, fulano vive assado. E isso me dá um peso no coração. Eu falo, Jesus, cobre esses jovens com teu sangue, porque eles têm buscado. E chega dentro de casa, aquela casa toda desestruturada, aquele pai que bebe, aquela mãe que espanca, aquele outro que usa droga. E só Deus para ter misericórdia. Quantas pessoas sofrendo de ansiedade, porque não encontram paz na sua vida, estão sempre correndo atrás de vento. Sabe o que eu e você precisamos? Jesus. Sabe o que nós precisamos? É fechar um pouquinho os nossos lábios e sentar um pouquinho na presença do Senhor, desligar um pouquinho da nossa televisão, tirar um pouquinho o celular, deixar de lado um pouquinho a rede social e descansar nos braços do Senhor. Isso vai trazer paz para a sua vida. E às vezes a gente fica gastando tempo ouvindo coisas e vendo coisas, e o nosso coração está em turbulência, em angústia, e você nunca vai encontrar paz. A paz está disponível para nós na pessoa de Jesus, aleluia. Eu tinha um coração angustiado com 19 anos de idade. Quando eu me converti, eu já tinha um coração ansioso. Eu já tinha um coração angustiado, e eu nem sabia o que era, até eu me encontrar com Jesus. Ele arrancou.
É maravilhoso saber que você está num mundo onde as guerras estão acontecendo, onde as batalhas estão sendo travadas, mas o Deus de paz mora dentro de você e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Essa é a paz que nós precisamos entender, que o mundo pode estar caído assim, no maligno, mas a paz de Deus reina na sua vida, na sua casa, se você deixar. Quantos crentes vivendo em tribulações. Eu me entristeço tanto quando eu vejo casas de crentes tão destruídas. Sabe por quê? A Bíblia fala que o meu povo está sendo destruído porque eles não conhecem a minha palavra. E às vezes a sua casa está sendo destruída porque é outra aflição, é outro anseio. Que esse texto fala que a família está sendo destruída porque lhe falta conhecimento. Você cuida de tudo, menos os seus filhos. Você sabe tudo da rede social, da novela, dos programas de televisão, da vida do vizinho, mas não sabe o que o seu filho está passando na escola. Eu fui na escola essa semana, semana passada eu fui na escola, fiquei quase 1 hora com a diretora da escola do João Marcos. Eu falo, mexe comigo, mas mexe com meus filhos, não. Porque eu sei o que eu pago para tentá-los fazer pessoas curadas. João Marcos estava passando uma situação na escola que eu não acreditei. Eu liguei para a diretora e falei, olha, meu filho estuda numa escola cristã. Eu me esforço para pagar essa escola porque eu quero que ele tenha a base. Meu filho está passando isso e isso na sua escola. Eu fui lá. Eu mandei uma mensagem para a professora. Às vezes seu filho está sofrendo bullying na escola, você não vai nem na reunião. Nós precisamos cuidar da família, porque as maiores guerras são travadas dentro de casa, e você está se degladiando com seu marido, porque a Bíblia fala que dentro do lar é um lugar mais importante que a espada em vez de paz. E por que isso está acontecendo? Porque a família é o bem mais precioso de Jesus, e o diabo odeia a família, mas ele ama a sua família, querido. Ele te ama, ele ama os seus filhos, ele ama o seu casamento. Mas você precisa morrer. Você precisa morrer para esse seu temperamento difícil, para essa vida rebelde, essa vida que não agrada ao Senhor. E a família está se degladiando, por isso que a Bíblia fala, é pai contra filho, filho contra paz. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. O que quer dizer isso? Precisa se levantar alguém e fazer batalha, mas não é contra o seu marido. A sua guerra não é contra o seu filho, a sua guerra não é contra a sua esposa, não é. A Bíblia fala em Efésios 6, porque nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principados e potestade, contra reinos espirituais da maldade. A sua luta não é contra o seu filho. O seu marido não é seu inimigo, e nós vemos marido e mulher se degladiando como se fossem inimigos. Eu estou falando de crentes, irmãos. Onde era o lugar para estar reinando a paz, aí o diabo vem com uma seta, e você abraça aquela seta porque você não quer morrer. Aí a mulher falou alho, você fala bugalho, cebola, alho, cebolinha, e ponto. E vamos fazer uma sopa agora. Nós não queremos ceder, nós não queremos para ir à oração, nós não queremos ir para a cruz, nós não queremos carregar a nossa cruz e falar assim, aqui estabeleceu uma guerra, mas dela eu vou sair mais do que vencedora, porque o meu Deus é poderoso. É isso que a Bíblia fala. Vai ter guerra, vai ter espada, porque é lugar de luta, é lugar que você precisa se posicionar e guerrear. Por isso que o versículo 35 e 36 fala assim, porque eu vim por intercessão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão seus familiares. Sabe o que ele está falando? Ele não está falando de uma forma carnal, humana. Não é o seu filho, não é a sua inimiga, a sua mãe não é a sua inimiga. O seu inimigo é o diabo que está se levantando ali para trazer destruição. Mas ele vem trazer uma espada para que você guerreie, para que você pise na cabeça de Satanás e declare: essa casa é do Senhor, esse casamento vai dar certo, o meu filho vai se converter, essa história vai mudar, porque a minha casa vai ter um lugar de paz. Essa divisão fala de uma posição espiritual. Sempre haverá essa divisão dentro de casa. Vai ter reino das trevas e reino das luzes. Mas o reino da luz sempre vence. Jesus sempre vence. Mas quem está disposto a renunciar? Quem está disposto a negar a si mesmo e bater o joelho no chão?
E pôr a cara no pó e deixar Deus tá me humilhando, o meu marido está me humilhando, o meu filho está me humilhando, o diabo está me humilhando, mas o meu Deus me exaltará porque Ele está vendo todas as coisas. É a família. A minha mãe um dia se converteu. E ela sabe o que é guerra. Hoje eu vejo a guerra que ela travou. Você ir para uma igreja, eu sei que tem muita gente nessa situação aqui, eu tenho até jovens tendo essa situação, que vêm sozinho para a igreja, a casa está lá, uns está bebendo, uns está fumando, uns está usando droga, e outros está numa prostituição. Aí você vem para uma igreja como essa, e você sabe que vai chegar na sua casa, as trevas vai estar lá reinando, mas a sua luta não é contra eles, a sua luta é contra aquele espírito, e aquele espírito vai bater em retirada das famílias, porque a sua casa pertence ao Senhor, a espada está nas suas mãos, a vitória está sobre você, mas precisa guerrear, precisa lutar, precisa se posicionar. Espada fala de guerra, se levante e põe aquele demônio para correr da sua casa, da sua vida, da sua família. O seu filho não é seu inimigo. Aleluia. Há uma batalha a ser vencida. E o bom dessa batalha é que você já sai vencedor, porque nós estamos do lado daquele que é poderoso, aquele que nos garante a vitória. Ele fala assim: essa peleja você não vai ter que pelejar, porque eu vou guerrear por você. É só você colocar Jesus na sua frente e você renunciar. E eu quero ver Deus não fazer na sua vida, irmãos. Ô jovens, que Deus te abençoe, te dê sabedoria dentro da sua casa, meus filhos. Tem jovem que as mães são viciadas em drogas, em bebidas, em prostituição. E o que nós temos feito quando nós temos orado para esses meninos, essas meninas? Cuide do seu filho, mãe. Cuide do seu filho, pai. Nós somos responsáveis por eles. A nossa casa é a nossa responsabilidade. Se você não guerrear, quem vai fazer isso? Se você não lutar pelo seu casamento, quem vai fazer isso? Tem tantos casais que têm tudo para ser feliz e o diabo está ali se degradando e as pessoas não entendem que estão lutando contra você mesmo. A Bíblia fala que nós somos uma só carne e quando você briga com a sua esposa, você está se esmurrando, você está se mordendo. São um só. Sabe por quê? Porque nós não queremos renunciar. Porque eu quero ver se alguém se humilhar e falar assim: a partir de hoje eu renuncio. Eu quero viver em paz com você. O que eu preciso fazer? Mas ninguém fazer isso e a gente fica ali se degradando e sabendo que é o inimigo que está ali atuando e destruindo as famílias. Nós estamos numa batalha pela família. Nós estamos numa batalha e ansiando por paz, mas tudo isso vem através do primeiro e último tópico que eu tinha ministrado, através da morte. Eu queria falar para você: não, vai vir tudo de graça, fica aí sentado, bonitinho, assistindo televisão, no WhatsApp, que as coisas vão acontecer. Mas eu estaria mentindo, porque não é o que a palavra me fala. A palavra nos fala que nós precisamos nos levantar e guerrear. E o Senhor coloca uma espada na nossa mão. E Ele fala que o diabo está nos nossos pés. E nós vamos quebrar e arrancar a cabeça da serpente. Mas isso fala de guerra. Isso fala de um posicionamento espiritual que nós devemos ter. O Senhor vai mudar a sua vida, a sua história. Mas para isso precisa haver renúncia. E eu quero que você se coloque de pé nessa noite.